Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado. Os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia, mas para você se aprofundar no assunto, para você ter um embasamento maior para discutir os assuntos que envolvem a nossa cidade e a nossa região, a gente passa limpo aqui toda quinta-feira, às 8 horas da noite na TV da Cidade e às 9 da noite na TV BE. Eu falo a gente porque mais uma vez aqui comigo a enciclopédia da política joinvilense, professor Osni Pischi, e o benfazejo engenheiro Henrique Xiste Neto. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, Wagner. Boa noite, Tufi. Boa noite, Coelho. Prazer tê-los aqui conosco aqui. Boa noite, telespectadores. Vamos começar, né? Vamos começar. Tem assunto. Tem muitos assuntos para falar. O Tufi já esteve aqui, né? Nelson Coelho, a primeira vez. Sim. E aí, inclusive, tem até uma homenagem para você aqui. O professor Pischi tirou um coelho da cartola, né? E tem uma novidade no programa no dia que você está aqui. Mas para começar, para você entender os assuntos que a gente vai tratar hoje, a gente quer começar falando sobre um vídeo que rolou nas redes sociais de uma pessoa comentando que ela foi numa adega e ela encontrou uma tal pessoa. Confira aí o vídeo da senhora Michele comentando o que aconteceu na noite da última quinta-feira, provavelmente logo depois do Passando a Limpo, aqui em Joinville. Confere aí. Boa noite, meu nome é Michele e gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você faria se encontrasse o prefeito da sua cidade tomando vinho numa adega famosa da cidade aos 77 anos? Pois bem, foi isso que aconteceu comigo ontem. Eu me sinto indignada com essa situação, entendeu? Porque ontem foi quinta-feira, dia 13 de agosto, e me deparei com o seu Udo Deller. A lei não é para todos. Meus pais têm mais de 60 anos de idade. Não pode ir a um restaurante porque o decreto municipal os impede. Por que o senhor prefeito, o senhor Udo Deller, pode desacatar essa lei? Não foi ele que determinou? Fica a minha pergunta. E eu exijo uma resposta como eleitora. Muito bem, tá aí É o depoimento dela, né? né? Vamos ouvir o Piá Vividência aí falando aí. Pois é, o Piá Vividência aproveitou essa história toda e criou uma paródia para o Passando a Limpo, exclusivamente, é claro, falando sobre justamente esse episódio, e ele deu o nome de O Vinho Azedou. Confere aí, Silvio Opec no Passando a Limpo. Oi, gente, aqui é o Piá Vividência e seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo, estou chegando juntamente com essa equipe maravilhosa para desejar a você, telespectador, uma ótima recepção, uma ótima audiência e desde já deixar também aqui o meu abraço e o meu carinho especial a você. Beleza? Não esqueça de divulgar aí o programa Passando a Limpo a todos os seus contatos, todos os seus conhecidos e também seguir o programa Passando a Limpo aí nas mídias sociais. Isso, YouTube, Facebook, digita lá Passando a Limpo e acompanhe todo o nosso conteúdo também nas mídias sociais. Beleza? Vamos pra música! Hoje nós vamos chamar o violinista aí para contar a história do velhinho que foi tomar vinho na adega. E desde já dizer para vocês, não façam isso, porque senão a gestão vai te pegar. Violinista, solta o som! Prefeitão entrou na adega, dá uma enganada na sede. Cidadã indignada, fez viraliza na rede. Desprezou o próprio decreto, o seu decreto, o seu decreto. Se é fique em casa, fique em casa, fique em casa. Que hipocrisia desta gestão, você fica em casa e eu na curtição. Mas que bola fora desta gestão, esse decreto é sem degustação. Que hipocrisia desta gestão, você fica em casa e eu na curtição. Mas que bola fora desta gestão, esse decreto
decreto é sem degustação. Quando a cidade soube, protestou indignada. Pra justificar o erro, a adega foi multada. A adega foi multada, foi multada, foi multada. E a gestor não disse nada, não fez nada, não faz nada. Que belo exemplo dessa gestão, infringiu o decreto e multa o cidadão. Azedou o vinho desta gestão, esse decreto é sem degustação. Que belo exemplo dessa gestão, infringiu o decreto e multa o cidadão. Azedou o vinho desta gestão, esse decreto é sem degustação. Tá aí Silvio Opec, o Piá Vividense, procure o Silvio Opec também nas redes sociais e curta. E o Silvio falou ali, ó, se você quiser acessar os vídeos do Passando a Limpo, nós criamos um QR Code ou QR Code aqui, ó. Coloque a câmera do seu celular com o aplicativo QR Code e aí você vai direto no nosso canal no YouTube. Que coisa, hein, professor Pisk? O senhor também gosta de tomar um vinho? Todo dia. Mas não pode ir na Impossível. adega. Não, na adega, né? Na adega. Quem manda não ser prefeito? Há 2 meses, né? Dia 23, agora vai fazer 2 meses, que o prefeito assinou esse decreto burro. Sim. Tá aqui, né? Esse aqui. Não serve para nada. Nada, ó. Nada. Burrice. Coisa burra. Até o procurador da República falou isso, né? Exatamente. O Coelho, você também está nessa mesma faixa que o velhinho aqui, não está no mesmo Não, eu tô longe ainda, tô chegando lá. Não entrou no decreto. Chegando lá, não entro no decreto. Ah, tu não entra? Não, não entro, 52. Mas então tá feio na fotografia. Foi o óculos, foi o óculos. Tô brincando. Mas o que você acha desse decreto? Primeiro, desde o começo eu sou contra o conceito de fechamento. Eu entendo que não existe nenhuma prova científica que isso funcione, né? Ele foi um processo construído pela China, em Wuhan, e ele veio igual abaixo de todos os países, né? E todo mundo foi copiando, igual bicho amestrado, que eu sempre digo, né? Então, todo mundo fala com relação a tratamento precoce, que a hidroxicloroquina não tem duplo cego randomizado. Então, me diga qual é o duplo cego randomizado que foi feito com relação ao isolamento social, com feito a máscara, por exemplo. Se para você entrar numa estufa de pintura, por exemplo, você tem que ter uma máscara que é altamente vedada, né, para você não aspirar aquele gás tóxico. E aí, para uma partícula do vírus que é muito menor, diz que isso aqui funciona. Até agora ninguém me provou isso, não tem nenhuma pesquisa que prove. Aí quando o Vega faz um decreto que você restringe o horário de funcionamento, as pessoas vão procurar e vão se aglomerar mais. Aí vai mais no mercado para ver como é que está. Ele não fechou e está sempre cheio de gente. Então o que eu entendo que perdemos uma grande oportunidade de nós ampliarmos o horário de abertura do estabelecimento e perdemos uma oportunidade de ouro de quebrar um paradigma em Joinville, que é a abertura de estabelecimento no final de semana e feriado. É lógico. E outra coisa, Coelho, idoso com mais de 60, é só Joinville e Blumenau. Em nenhum outro lugar do mundo existe essa restrição. Aliás, ela até causa doença, né? Você vê um casal de idosos em casa, não pode sair para nada. Eu tenho um exemplo seu aí, depois você conta. Não pode sair,
fica trancado, não pode dar uma volta, tem que pegar sol, tem que acompanhar, está todo mundo depressivo. Os nazistas colocavam o pessoal na câmara de gás. E aqui, esse regime autoritário aqui, coloca o cara para ficar em casa, não pode sair. No Brasil ele pode, né? Mas ficou provado já, em questão de Nova York. Você viu, no começo da pandemia nos Estados Unidos, foi assim, O próprio governador lá, ele contestou. Mais de 80% das pessoas contaminadas é que estavam reclusas em estavam casa. recolhidas, entendeu? Eu acho que a precaução tem que ter, a orientação Claro. tem que ter, os abusos têm que serem contidos, uma série de fatores tem que ser contidos. Agora, tem que usar um pouquinho a inteligência, como você falou. Coisas que não são comprovadamente, vamos fazer, pô. O que adianta? Por exemplo, hoje eu precisei comprar uma fita dupla face lá para minha casa, porque teve um probleminha lá em casa na máquina. Então, eu não posso ir comprar. Onde é que eu vou? Não posso. Como é que eu faço? Diz para mim como é que eu faço. Não tem como. É complicado, mas esse é bem o perfil. Isso aí o que é, Zé? Esse decreto o que é? É um tiro no pé, né? É um tiro no pé. Então a gente quer mostrar aí o lançamento. Não sei se é porque o nosso coelho está aqui, né, agora, mas o professor Pisque criou o selo Tiro no Pé. Tiro no pé? Então a gente Como é vai que é o tiro no mostrar pé? o tiro no pé da adega. Confere aí a novidade. Tá aí, ó. Tiro no pé na adega aonde o prefeito esteve. Tá aí, ó. Deu tiro no pé. Tem que arrumar. Né? Que arma que é essa, Nelson Coelho? Esse aí é um 38. Mas pelo barulho ali, não é um 38. O tiro acho que foi mais... E vamos continuar nessa história do tiro no pé ali. Tem mais tiro aí. Não sei se é, como eu falei, não sei se é porque um ex-comandante do nosso batalhão da polícia... Homenagem tá aqui. a ele? Tem um tiroteio aqui, Coelho. Outra história que aconteceu muito e repercutiu nas redes sociais essa semana foi o fechamento de uma empresa lá no bairro Espinheiros. Nós temos aí a imagem, confere aí o que aconteceu nessa empresa lá no bairro Espinheiros. Ó, estamos aqui na fábrica da Plasforro. Hoje de manhã, ó, surpresinha legal pra gente aqui, ó. Fechando a hora judicial para fechar a empresa. Tá? E cheia de polícia, cheia de guarda municipal, fiscal. Aqui os funcionários todos aqui fora, tá? Todos aqui fora aqui, ó. Por quê? Eu simplesmente quero fechar a empresa. Uma hora judicial para a gente sair daqui, por denúncia de um concorrente. E nós não estamos numa área industrial. Nós pedimos o prazo, né? Pedimos o prazo para mudar, que é o que a gente está fazendo, já com outro galpão lá, mas não quero nem saber. O juiz decreta fechamento, não tem nada aqui que não deixe. Vamos botar esse povo aqui trabalhar onde? Aí, ó. Estão lacrando as portas aqui porque está ofendendo um juiz, está ofendendo a sociedade. Está aqui, ó, plena pandemia. Esse pessoal aqui todo aqui, ó, vai pedir emprego aonde? Vai arrumar emprego aonde agora nessa pandemia? Tá aí, ó. Como se fosse uma boca de fumo, como se fosse um ponto de tráfico de droga. Enche de polícia, né? Quero agradecer ao prefeito. É isso aí, professor Pisque. Eu não vou discutir os méritos do negócio. Não sei a situação legal da empresa, não sei o que houve, parece que está fora do zoneamento. Sim. Mas, de qualquer forma, né, Coelho? Eu acho que nessa época agora, que está todo mundo desempregado, pessoal necessitado, devia haver um diálogo, né? Aquilo que vocês vinham conversando antes aí, dialogar, dar mais um prazo, acertar. Não sei como é que... Eu sou contra isso, terminantemente contra. E a empresa está em processo, inclusive, de mudança, né? Já algum outro galpão e coisa e tal, quer dizer, isso tem que ser levado em consideração, né? Usa bom senso. Mas bom senso não tem. Bom senso Caberia a prefeitura, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui acompanhar isso e tentar
dar um suporte, né? Porque é justamente isso, né? Não, mas na parte de em vez de trazer empresas para Mas é o que eu ia falar, trazer emprego, Manda embora. Estão fechando. As poucas que tem. Esse prefeito aí está fechando tudo. Tá difícil. Não, fechou ali, deixou a Cavo do Brasil embora, que eu acho que é uma empresa de alta tecnologia, mas tem que fazer um esforço. Eu não vi nenhum esforço para a empresa ficar aqui. A Caesar se transferiu exatamente no limite de Joinville e Araquari, são quase 3 mil empregos. Não, a cidade está... Ô Coelho, você que vivia todo dia ali no gabinete, que a gente sabe que você ia na prefeitura, podia ver, por que o... chamar de... Não chama nada. Chama nada. Ele sabe de quem nós Por que estamos não deu falando? função nenhuma para você? Sempre os vice-prefeitos, não é? Eles sempre participavam, ou era presidente de uma fundação cultural, ou tinha um presidente do IPUJ. Não, mas o IPUJ fechado também fechou. Sim. Mas por que não aproveitou? Você é técnico de segurança, você é coronel aviador, você trabalhou na polícia militar, tem toda... Comandante. E aí está um médico na Secretaria de Deveria Segurança. estar na frente agora, comandando essa fase de pandemia aí, porque o prefeito só pode tomar vinho, né? Porque está na rua não pode também, né? Por que, Coelho? Vamos lá, Pisco, tu é uma pessoa, todos que estão aqui nessa mesa aqui são pessoas bem instruídas. A função do vice-prefeito não é assumir a secretaria. Sim, a função do vice-prefeito é participar da gestão. E para isso que eu me comprometi. Então, nesses 3 anos, eu procurei conhecer todas as secretarias, o que cada uma faz, porque se eu estivesse numa pasta específica, Pisque, eu ia saber só daquela e não poderia participar, de repente, das outras pastas. Então, o que eu fiz durante esses 3 anos e meio, quase 4, que vai fechar dia 31 agora, foi conhecer melhor essa estrutura da prefeitura. Estar em condições de que, na falta do prefeito, eu pudesse assumir e continuasse administrando a prefeitura. Então, esse foi o meu principal objetivo. Isso quer dizer que você concordou com tudo que foi feito até agora? Concordei. Com esses 4 anos? Não é que eu concordei com tudo que foi feito. Eu concordei com a minha postura. Eu entendo como um bom militar que o meu papel era esse, né? Agora, o valor a ser dado à participação do vice-prefeito é uma coisa do administrador. Eu entendo diferente. Como eu venho da vida militar, a função do subcomandante numa unidade, ela é muito importante. Tanto que o subcomandante de uma unidade, ele não assume nenhuma pasta, ele é subcomandante, porque ele ajuda a administrar todos os P's, que a gente chama de P, né? Todos os P's, ou no Exército, S, né? Ele ajuda a administrar todos os S, porque ele também tem que conhecer toda a estrutura, porque numa hora ele pode vir a responder pelo comando. Muito bem, infelizmente nosso primeiro bloco se foi o tempo, mas nós temos muita coisa para mostrar, temos muito tiro no pé para mostrar. Você aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe mais uma vez Tofi Michelef Neto e pela primeira vez o vice-prefeito Nelson Henrique Coelho. Vamos continuar falando de segurança pública, até aproveitando, né, naquelas imagens ali da empresa, a gente viu guarda municipal, a gente viu polícia militar. Na sua experiência como militar, isso acontecia com frequência na cidade nos últimos tempos? Não, e até eu acho que o aparato policial para aquela situação ali, a não ser se houvesse um risco iminente de uma violência ou uma agressão, que não era o caso, né? O aparato policial usado ali, mas foi uma requisição judicial, né? Então a polícia militar ela cumpre, né? Sim, certo. Mas entendo como desproporcional. Eu queria ouvir o Michelef, que falou demais no primeiro bloco. Não parou de falar. Melhor nem deixar falar muito. Ele o Michelef, o que o Udo andou fazendo na Monesc lá no primeiro dia? Nada diferente do que ele sempre fez aqui na cidade, né? O jeito de ser arbitrário, de não respeitar as pessoas, de ser intransigente, né? De colocar a posição dele e achar que todo mundo tem que concordar com a posição dele. Então, lá na Monesc não foi diferente, né? Ele já, quando, há 1 ano e meio atrás, quando eu fui chamado pelo prefeito Ademar de Barra do Sul para ser o secretário da Monesc, Joinville já tinha votado contra a minha contratação, né?
Já havia um resquício aí anterior do prefeito em relação à minha pessoa, sei lá, por divergências políticas de posições. Na época eu ainda fazia parte do MDB, né, era afiliado ao MDB, hoje já não sou mais. Então, já naquela época eles votaram contra, mas acabamos ganhando por maioria em relação aos 9 prefeitos da região. E agora, quando ele assumiu a presidência, e aliás, além de todos os adjetivos que eu já falei, ainda é ingrato, porque em outubro do ano passado, eu, em conjunto com os prefeitos, convenci os prefeitos a indicar o prefeito Udo para ser o nosso candidato a presidente da Federação Catarinense dos Municípios, da FECAM, ser candidato a presidente. E depois, agora também, quando os prefeitos... Sim, em outubro do ano... Teve coragem de fazer isso? Sim, porque entendíamos que a maior cidade do estado deveria, né, ter uma posição de destaque, poderia representar bem os municípios de Santa Catarina. E agora também, na mesmo motivo, os prefeitos não queriam eleger o Udo como presidente da associação, e eu também convenci os prefeitos de que poderia ser o prefeito Udo, porque ele não era candidato à reeleição, estava ali à disposição, poderia ajudar e coisa e tal, e aí a minha surpresa é que 3 dias após a eleição ele pediu para outros, né, não teve nem a coragem, né, como presidente da associação eleito, de ligar para o secretário executivo e dizer, olha, não temos mais interesse no seu trabalho, vamos fazer o processo de substituição e tal. O que eu entendo, né, como natural, eu acho que se não entendia que eu era de confiança, eu passei por diversos cargos públicos no governo federal, governo estadual, governo municipal, sei como é que é o processo. Governo federal, né? Agora... Você foi da Embratur, né? Fui diretor da Embratur, fui presidente da Conurb aqui em Joinville, fui secretário de Estado, quer dizer, então, a gente sabe como é que o processo funciona. Agora, tem que ter um mínimo de respeito, né? Não tem. E pela história, eu tenho 22 anos de serviço público, então precisa ser respeitado. Todos os processos de transição, eles têm que ser tranquilos, democráticos, não tinha nada que me desabonasse como secretário da Munesc, então só foi muito intransigente, gancho. Desrespeitou o estatuto, inclusive. Quem é que te deu o recado? Foi o secretário de governo, o Afonso Frais. Aliás, nós convidamos o Afonso Frais aqui para vir aqui para explicar a participação dele nas obras do Rio Matias. Pois então. O que é que ele falou, Wagner? Ele perguntou, né, que a gente convidou ele ao vivo e eu falei com ele pessoalmente sobre isso e ele disse que ele não era a pessoa mais indicada para tratar sobre isso, porque ele não sabia sobre isso. Ele indicou pessoas da CEINFRA ou da Secretaria de Planejamento. Vou perguntar ao vice-prefeito que acompanha tudo ali. O senhor tem algum indício da participação dele nas obras do Rio Matias? Não, eu entendo que talvez não. Eu acho que foi uma decisão de Secretaria de Administração, Prefeitura e CEINFRA, né? Mas ali, nesse caso ali, quem puxou para si, e não está totalmente errado, foi a Secretaria de Administração e Planejamento, foi o gabinete do prefeito. Porque que eu saiba, não foi a CEINFRA que... Quem é que dava as ordens de serviço? Não, na verdade, assim, havia um... Como eu cheguei no segundo mandato, né, e nós tivemos conhecimento dessa licitação antes, lá em 2013, né, então sempre pairava uma desconfiança com relação ao edital, né, a não exigência de algumas qualificações técnicas da empresa de execução. Perfeitamente. Quando eu cheguei no governo, isso era um dos assuntos que muitas vezes eram tratados, né? A não exigência da qualificação técnica, que foi uma decisão da Secretaria de Administração, né? Para ampliar a possibilidade de concorrência. Mas aí, quando me perguntaram, eu digo assim, o Tufi vem do Estado, tu já trabalhou, já teve vínculos com o Estado, e quando a equipe técnica faz um planejamento e tem uma previsão de 60 milhões de gasto, geralmente no edital ela sempre sai um pouquinho mais. E a gente tolera entre 10% a 15%, é uma tolerância que se tolera. A própria lei diz. A própria lei diz. Agora, a empresa que ganha com quase 30% a menos do previsto, é óbvio que não daria certo. Então, na origem, o processo tem os seus defeitos de origem, de falha. Então, tinha que parar. E aí tens a postura da CEINFRA, que tem mais de 70 notificações, inclusive sugerindo o rompimento do contrato, parar a obra, né? E isso foi tomada decisão agora. Né? Cadê a gestão? Cadê a gestão? A gestão. Cadê a gestão? O que a gente... Levar 6 anos para tomar uma decisão. O que a gente tem de conhecimento é que a CEINFRA não
estava de acordo com a obra. Não. Não aprovava. Não aprovava. Não aprovava o modo operante, o processo. Certo. Capacidade Mas quem técnica, autorizava capacidade a técnica da continuar empresa. a obra? Alguém tinha que assinar as ordens de serviço para continuar. Aí quem assina sempre é o prefeito e a Secretaria de Administração, né? É para ser, né? É para ser. Quem é, aparecer isso aí. quem é o prefeito? A pessoa que assume a função de prefeito de um município, ele é responsável desde o lixo que está na rua ao bueiro entupido. Certo. Ele é responsável por tudo. Claro que é. Se a coisa vai mal é porque escolheu mal a equipe, né? E tomara Ele que saia, que ele seja indiciado por mal aplicação do recurso público, porque o Rio Matias, todo mundo sabe, agora quer fazer um calçadão. Eu vou... Perigoso. Eu vou perguntar vou Jogar perguntar sujeira aqui para pro baixo do tapete, literalmente. Vou Tampa o buraco. vamos tratá-lo de candidato, né? O senhor é candidato. Não, ainda não. Sou Não, pré-candidato. pré-candidato. Candidato é pré-candidato. Pré-candidato. Então, possivelmente poderá vir a ser um candidato. Possivelmente. Tá. Vamos admitir, e nada, né, é contra, que o senhor seja eleito prefeito Sim. de Joinville. Sim. Perfeito? Sim. O que o senhor vai fazer com o Rio Matias? Rio Matias, primeiro, nós temos na prefeitura engenheiros de altíssima qualidade que ajudaram a construir essa cidade e trouxeram ela até aqui, né? Que durante um bom tempo não foram ouvidos, né? Estão num balaio ali, né? E nós temos que Lá na sentar... antiga usina de asfalto. Nós temos que pegar e ouvir essa turma, nós temos que fazer um laudo urgente para saber quais são as condições da obra e quais são as condicionantes para pegar e retomá-la ou não. Agora tem que ser uma decisão por técnicos, né? Eu pessoalmente, particularmente, eu entendo que era uma obra que tecnicamente teria sua finalidade, né? Era um dinheiro a fundo perdido. Bem fundo. Bem fundo. E ela deveria Mas é ser dinheiro concluída. público. Mas é dinheiro público. Mas ela deveria ser concluída. Exatamente. Eu entendo que ela deveria ser concluída. Agora tem que concluir. Claro. Agora tem que concluir. Agora tem que Mas quem é concluir. que tem que dizer? São os técnicos da prefeitura. E eles têm que dar as qualificantes e eu tenho E que como? no edital. E como, né? E aí o edital tem que colocar a qualificante técnica da empresa a executar. Não adianta. O Nelson, nós alertamos o prefeito antes de iniciar a obra. Eu entreguei no Foi gabinete. por falta de aviso. Por escrito. Eu ouvi muito de algumas pessoas aqui sobre o projeto. Gerson, o Henrique. Um pouco do conhecimento que eu tenho da origem. Coelho, ó, a gente mostrou o que aconteceu em Porto Alegre. Sim. Vai acontecer aqui. Desastre. E eu acho que as condições do solo de Porto Alegre ainda melhor do que aqui. São melhores que a nossa. Eu acho que melhores do que a nossa. Não é? Mas o primeiro-ministro, eu nunca vi uma prefeitura com primeiro-ministro, que é o cara que está metido em tudo. Está metido na água de Joinville, está metido em tudo. O que o senhor acha do primeiro-ministro? Um cidadão que veio de fora, que não conhece Joinville. Não tem compromisso com a cidade. Não nenhum. tem E compromisso ele fala com isso a cidade. abertamente. Fala abertamente. E aí? Eu aprendi sempre que eu não quero avaliar secretários, né? Eu acho que a escolha do secretariado é a função do Poder Executivo, né? Eu tenho uma percepção que uma equipe ela tem que trabalhar uníssona. Eu entendo que as secretarias ela tem que ter uma conversa transversal, elas não podem ser vistas de caixinha, né? Certo. Então, mas são características de cada administrador. Né? Então, não prefeito quero tem que liderar, né? Não tá liderando. não quero aqui avaliar a figura do secretário Miguel. Eu entendo que a prefeitura teve alguns avanços importantes, né? Mas em algumas coisas ela pecou e essas coisas têm que ser corrigidas. Sabe o que me chama a atenção, professor Pisca? Acho que eu fiz uma ligação interessante, né? Sempre se falou em mãos limpas, né? Sempre se falou bastante e muita gente questiona até essa questão das mãos limpas. E uma prova das mãos limpas é o que aconteceu, acho que durante essa semana ou na semana passada, que são as pias públicas da cidade. Confere aí algumas... O que é isso? Algumas imagens aí da... Manter as mãos limpas. Pias públicas? Pias públicas, exatamente. Tem imagem? O projeto, né, professor Pisca, que são 6 pias públicas para que as pessoas possam lavar as mãos nesse Legal. momento de pandemia. Para que é isso? Lavar as mãos, para se manter Da higienizado. pandemia, etc. Tem ali Agora tu imagina
tem ali o sabonete. Banheiro público não tem, mas Tu pia imagina, pública... não, mas imagina, 6 pias públicas Por 600 mil? para instalar no Teve município cidade de que foi mais ou Joinville. menos esse valor aí. Eu já vi que teve 6 cidade no Brasil aí que pias tá públicas. fazendo... Dá 100 mil por pessoas para lavar a mão ali. por dia. Udo, instala essas 6 pias lá no Alto Quiriri que vai faltar pia ainda, na divisa com Garuva lá. Não, mas não foi 600 mil. 6 pias! 600 mil habitantes, Ah, para 6 pias. pias, proporcionalidade. É. Ah, tá. 100 mil habitantes para cada Vocês não me pia. assustem, pô. E o primeiro lugar foi bem escolhido, que é no Mirante, um local que nesse momento não pode Não está ser vendido. funcionando. É. Tá muito bom. Olha a burrice. Mete bala aí. Há planejamento, a gente verifica que há planejamento. É um tiro no pé isso também, professor Pisque? É. Então Vamos tá, dar. tiro na pia. Mais um. Tiro na... Ufa. Mas Você tá abafado, você tá com silenciador esse tiro aí. E já que a gente está nesse tema de saúde, nós conversamos hoje, durante essa semana, aliás, com a presidente do Sinseg, a Jane Becker, e ela contou uma situação que chama a atenção e nos preocupa bastante, que é a situação do transporte dos profissionais da área de saúde. Né? A gente sabe que o transporte público está impedido de circular, mas tinha um transporte exclusivo para os servidores trabalharem, porque afinal de contas eles não pararam de trabalhar em nenhum momento, aliás, eles trabalham muito mais. Então está aí o depoimento da Jane Becker sobre o transporte dos servidores na saúde. Olá, boa noite, telespectadores do programa Passando a Limpo. Vamos então conversar um pouquinho sobre como está essa situação do transporte para a saúde no município de Joinville. Nós do sindicato já estamos aí há quase 2 semanas dialogando numa tentativa de fazer com que a prefeitura coloque novamente em funcionamento as linhas de transporte público para levar os trabalhadores da saúde até as unidades de trabalho. Essa é uma responsabilidade do governo municipal que desde o dia 9 de agosto suspendeu o transporte que deslocava estes servidores, os trabalhadores da saúde, para os locais de trabalho que atendem a população de Joinville neste momento tão caótico, tão difícil da pandemia que nós todas estamos vivendo. Então, fizemos diversas tentativas de diálogo com o secretário da Saúde, solicitamos, os servidores não foram atendidos, entramos na semana passada com uma ação judicial por conta, para ver se o juiz sensibiliza o prefeito a colocar novamente o transporte à disposição dos servidores. Ontem, nós fizemos na frente do Hospital São José, junto com os trabalhadores da saúde, um ato reivindicando para mostrar para a população qual é a atual situação do transporte e do trabalho, das condições de trabalho, de deslocamento desses trabalhadores da saúde que estão atendendo a população. Estes servidores estão pagando para trabalhar, em média R$40 por dia, como o caso de uma servidora que mora no Jardim Paraíso e está gastando em média de R$600 por mês para poder se deslocar por conta da falta de transporte. É um descaso, tanto com os servidores quanto com a população que é atendida neste momento. Precisamos que o prefeito Udo Deller resolva o problema do transporte para os trabalhadores da saúde já. Muito bem. Com a palavra, eu vi o Nelson aí balançando a cabeça. Tá certo aí. isso. O que você acha disso, Nelson? Na verdade é o seguinte, eu acho que a gente tem que se preocupar com todos os trabalhadores, né? Claro. Não só com o da saúde. Sim. Ela está defendendo, bem. uma categoria, Tá certo. né? Mas eu acho que no momento de pandemia, eu acho que nós temos que pensar em todas as categorias, né? Certo. Então tu vê lá agora, vou tomar um posicionamento com relação e a gente vê nas redes sociais a suspensão de aumento do servidor público até 2021, que foi derrubado o veto, né? Nós entendemos que todo o empresariado está pagando a sua parte, e é um momento de que todos possamos distribuir um pouco dessa responsabilidade, né? Eu conheço pessoas muito próximas que tiveram redução de 50% do salário. Né? Então, está todo mundo dando uma contribuição. São decisões equivocadas, decisões erradas, que estão levando a tomar decisões duras do empresariado, que são, na verdade, eles que movimentam a economia, né? Então, eu quero dizer que
ela está defendendo uma categoria, é legítima a defesa, mas nesse momento nós temos que defender todas, porque muitos até perderam emprego por não ter transporte. Tem shopping da cidade que gastava com transporte R$8.000, hoje está gastando R$40.000 para poder manter o seu funcionário. O que acontece é o seguinte, eu acho que não estava havendo um equilíbrio, é impossível acreditar nessas coisas. Agora você vê empresas que eu vi, nós temos aí no arquivo, transportam os seus funcionários com van. Aí vai 15 amontoado dentro de uma van. Aí pode. Então, o que As empresas estão assim. Sim. As As grandes aqui têm transporte contratado. Sim, é o mesmo ônibus que circula. Mas tudo errado. Eu acho que deveria ter uma coisa bem coordenada, Pisque. os ônibus poderiam estar Eu funcionando. fui para Brasília há um mês atrás, mais ou menos. Eu fui a Brasília e voltei o avião lotado. Mas escuta, Nelson. Então faça aí, coordene essas ações, coloque fiscalização no ônibus para o pessoal não ir aglomerado. Mas quando iniciou, media a febre. Você andou de ônibus, você viu? Sim. Media a febre na entrada e depois, E o pessoal que estava com a temperatura acima fazer o quê? Não Continua. podia continuar. Mas, Pisco, vou pedir para tu só fazer uma observação. Vamos olhar números para ver como não funciona. A hora que voltou o transporte público e se deu uma elasticidade nos atendimentos, aí começou a aumentar a taxa de contaminados, correto? Sim. Aí parou tudo. A taxa não diminuiu, tá? Mas claro que não. A taxa não diminuiu, ou seja, prova que o modelo está errado, que ele não funciona. A questão de ter aumentado a contaminação é por causa da baixa temperatura. Claro. Onde o ar fica mais denso, o vírus fica mais tempo no... Isso é normal. Então, são decisões sem base, sem fundamento. Mas essa é a realidade desse governo. Vai me desculpar aí que o Nelson Coelho é vice-prefeito. É um governo que não dialoga com a sociedade, não conversa com as pessoas, não conversa com os empresários. Ele tem outra língua, a língua dele é outra. Então, assim, impõe e dane-se, né? Impõe e dane-se. Só para encerrar esse bloco, então, mais um tiro no pé para a questão do transporte dos servidores, transporte de uma forma geral. Tiro no pé também nessa suspensão dos ônibus em Joinville. Tá aí. E a gente termina assim o segundo bloco do Passando a Limpo. Se você quiser acompanhar o programa nas redes sociais, use aqui o nosso QR Code e vá direto no nosso canal no YouTube. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe mais uma vez Tofi Micheref Neto e pela primeira vez Nelson Henrique Coelho. Se você quiser acompanhar os programas que o Tofi apareceu, e aliás esse programa também que o Nelson Coelho vai aparecer, é só você ir aqui nesse QR Code aqui, vai direto no nosso canal no YouTube, lá está o programa postado e outros, são mais de 100 programas para você assistir. Mas nesse programa, além do tiroteio que teve aqui, né, professor Pisque, nós temos uma novidade aí também, que é essa placa. Não sei se é o aí. número da candidatura do Coelho para prefeito, não. É muito número. Tem um 13 ali na frente. Esquece. Tá valendo, né? Esquece. Não é simpático não, né? Não, nem um pouco. O pessoal está ligando aí para Para TV. a TV, perguntando o que é esse 134. 134 é para varrer o último de sua turma da prefeitura, falta 134 dias. Contagem regressiva. Fazer uma limpeza geral lá. Não é contigo, tu tá fora porque tu é só assistente. Tá no bagageiro, como Tá diz no o- bagageiro. tá pilotando. Mas há 4 anos atrás a história não era bem assim. E eles estavam juntinhos ali, Nelson Coelho e Udo Deller. Deixa eu só falar. Sim. Eu me lembro do Coelho. 2016. Eu costumava ir no Rubicão ali. Não é? E fazer um aperitivo na rua. Tinha ali a mesinha, ali sábado, etc e tal. E o Coelho mora no prédio do lado. Ou morava, não sei. E aí apareceu um jipão lá. Olha, um rodado desse tamanho. Ia ter uma carreata pegando o Coelho. E aí eu vi um Coelho alegre, feliz. Como muitos. Como muitos.
Como muitos. Tentando ajudar, acreditando, né, Coelho? Acreditando, com certeza. E hoje estou vendo um Coelho triste aí. Sim. É? Não, Mas fala. Não saltita mais, esse coelho não pula mais por aí, como antigamente. eu ia lembrar até, a gente sempre lembra quando a gente se encontra, o nosso coelho, não sei quanto tempo atrás, né, uns 5, 6 anos atrás, eu fiz um amigo secreto virtual. Isso. Que envolveu as personalidades da cidade de vários segmentos, entre elas o prefeito e o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, que era o Nelson Coelho. Isso. E, na ocasião, o prefeito tirou o nome do Nelson Coelho. Foi isso? Foi. É isso? Não, eu teria o nome do exatamente. prefeito. Exatamente. É. Por isso que ele te escolheu, então. O presente foi bom. Foi no sorteio. O presente foi bom. E como eu falei, há 4 anos atrás, eles estavam juntinhos ali, lado a lado, apresentando seu plano de governo. E hoje a gente quer mostrar o plano de governo no que se trata de meio ambiente. Confere aí, plano de governo, juntos no rumo certo, sobre meio ambiente. Neste plano do meio ambiente fala criar um grande parque ecológico e criar o plano de rearborização urbana. Esse era o plano deles na época. Mas a cidade está, em termos de árvore, é uma maravilha. Onde é que está esse... Arborizada, florida. Está perdoado, viu, Coelho? Porque tu vários não parques. assinava nada lá. Mas onde é que está esse parque ecológico? Pois Não digo só isso, aí eu vou dizer uma área que, como a gente vem na questão da confiança, e ele já estava vindo de 4 anos, então ele sabia exatamente o que ele podia falar e prometer. Perfeitamente. Ok? Foi essa avaliação que eu fiz, né? Então, uma das coisas que estava lá, e inclusive falei durante a campanha, que era triplicar a guarda municipal, o que não foi feito. Então, se ele que estava na gestão, ele dizia que conseguia fazer, não conseguia executar, nos causa surpresa, mesmo com todas as intempéries que se tem, né? E a gente aprende com isso que o plano de governo tem que ser uma coisa que seja palpável, seja executável. Então, os nossos parques, né? Nós temos um problema que isso daí, se eu não me engano, era para o Parque Piraí, né? Que dependia do... Piraí é do Rolf Colim. Esse era outro. Esse era do outro. Esse é um parque ecológico. Então, vê-se que a gente aprende que os planos de governo, às vezes, não refletem a realidade, né? Então, nós temos que ter realmente planos de governo, propostas de plano de governo que sejam palpáveis, né? E uma coisa, Pisque, que eu percebi é que nós não temos gestões que dão continuidades a trabalho. Algumas tiveram. Algumas. E aí eu faço referência ao plano de mobilidade, o plano viário de 1973. É isso. Governo Pedro Ivo. Exatamente, de 73. Pedro Ivo. Eu fiz parte desse governo. Tanto que muitas das coisas, se tivessem sido executadas em cada gestão, Joinville seria outra cidade, completamente diferente. Então, o que a gente vê é que nós temos que aprender que gestão pública não é fazer a administração pelo umbigo, não é fazer a administração pelo meu sonho, não é administrar pelo fígado, mas sim pensar no o que nos trouxe até aqui, né? E o que nós queremos para esse futuro. E não adianta, Pisca, eu pensar só em futuro e esquecer do presente. A gente vive no presente. Eu vou te dar um exemplo, bem prático. Na abertura do nosso programa tem um monumento ao imigrante, aos colonizadores. Estão mostrando isso há 1 ano e meio. Monumento abandonado, sem braço. Roubaram a espingarda, eu sei que é militar aí, roubaram a espingarda, não sei se dá para achar ela ainda. Não, ela tá, o material que caiu está guardado. Está guardado. Precisa fazer a restauração. Mas, pô, que é isso? Uma casa que o Carlito comprou, não sei se foi uma compra bem feita ou mal feita, na rua 13 de Maio, é isso? Sim. Abandonada. Para ser da educação. Criadouro de dengue, pô! Dinheiro, me desculpa, no fechado mandato ele me faz 2 coisas. Ele assina os 198 milhões de dívida do transporte público. Isso. E para cumprir o percentual do IDEB, da educação, ele compra esse prédio da educação para fechar o índice. Foi uma péssima compra, um absurdo.
Mas Mas tá lá, mas aí Mas podia ter sido a utilizado, prefeitura. mas tá lá. Mas não pode abandonar. Não pode abandonar. Mas o deixa eu governo falar prefere outra coisa. alugar. Uma burrada Mais não barato pode que ser. E esse governo aqui é igualzinho. Igualzinho. Que o seu Marcão assinou 18,5 milhões de publicidade. Publicidade no último dia que ele foi secretário. É igual. Não mudou nada. Entendeu? E publicidade para turismo. Você conhece o secretário de turismo? Eu não conheço, não sei quem é esse cara. Ah, ele está fazendo Secretário de turismo. turismo. Tem turismo em Joinville. Não deprecia o turismo. O turismo é bem mais do que isso. Né? Eu A posso gente- falar. Mas vamos falar Deus do o livre. parque. Daqui a pouco a gente vai falar de turismo, inclusive, mas antes a gente quer mostrar algumas imagens que mostram, então, um pouco dessa... Como é que ele chamou? Arborização? Rearborização. Arborização. Rearborização. Com as nossas palmeiras. Meu. Palmeiras da Rua das Isso Palmeiras, que nós já por tivemos exemplo, até um horto para cuidar. Sim. que Olha, ó. eram 4, o Tufi deve lembrar bem, eram 4 que morreram, substituíram uma, as outras continuam ali, não Tá lá de fizeram pé, nada. esperando cair na cabeça de alguém. Mas foi criada uma comissão para Pois é, analisar. a comissão disse que era para substituir todas e só trocaram uma por enquanto, ou 2, alguma coisa assim. Está ali ainda as outras. E é o cartão postal da nossa cidade. Aí sim tem a ver com turismo, inclusive, né, Tufi? Tem. Porque ali é onde as pessoas de fora... Acho que era o primeiro local onde as pessoas... Fora o pórtico, né? Estão conseguindo chegar ali, já a cobra do Rio Matias, só que não dá nem para chegar ali de perto. Se der uma grande volta, consegue. É uma voltinha. Coitado lá. do turista, tem só se for de helicóptero. Ah, e tem essa. E a outra situação é na JK, né? Que havia um Palmeiras ali de 40 anos, né, professor Ah, sim, Pisque? não deu para 40, replantar, era muito difícil. Olha que pecado isso. Foram Um derrubadas, ano! A escavadeira era pequena. foram derrubadas para nada, foi mais de ano. No dia da árvore. Dia da árvore. Sem necessidade. Total. Vai fazer um ano em setembro, né? Não, fora, tem que tá ser ali, ó. punido uma pessoa que... Não é possível um gestor dessa maneira, meu Deus do céu. Sim. Ô Zé, põe aí o carimbo da mentira. Não tem parque ecológico e não tem projeto de rearborização. Carimbo no meio ambiente. Tá aí. A não ser que aquele... Eu vou mostrar ali até as imagens, professor Pisque, da rua Jerônimo Coelho. Nós temos uma imagem durante a semana feita com essa chuva. Alagou ali, só se eles vão criar peixe, alguma coisa, vai ter um parque ecológico bem no centro ali, de repente. Pode ser. A Fundação 25 de Julho vai transferir a criação de tilápia para cá. Pode ser, pode ser. Ainda tem? Ou não acabou também? Para mim Acabou. 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 E preocupa também porque estão falando no calçadão ali, né, Henrique? E como é que está a situação de fazer um calçadão se a rua está desse... Tem que arrumar muita Não tem coisa. nem boca de lobo. Não, é como o comandante aqui, o nosso coronel falou, ali, essa obra não tem o que querer inventar. Você tem que terminar agora. Sim. Você tem que terminar. Você tá entendendo? Dentro do Bem padrão ou de mal, vai ter qualidade que é Exatamente. exigido O que tiver tecnicamente. fora de padrão, derruba Isso. e faz, faz. e que arruma. E processa Tem que- quem tem que direito. E aí eu digo assim, indeniza no momento que ele encerra, o contrato, e aí o Tufi vai, que já trabalhou com pessoas que pensam o Estado, ali é o momento de chegar ao seguinte, ó, encerrei o contrato, eu não tenho que esperar mais nada, pega, passa uma camada asfáltica, retoma aquilo ali, acabou-se, e vai resolver o problema, mas pelo menos dá vida para aquilo ali. Acaba com o buraco, Exatamente. resolve. Resolver por Se etapas. você for ver na frente, O gestor público ele tem que ser uma pessoa que vai resolver o problema. Ele tem que tomar uma decisão. É igual tu tá com um cara na tua mira. Coelho, Ou tu mata, ou ele vai te matar. Coelho, Não é diferente. Coelho, a rua Visconde de Toné, de frente ao Hotel Bourbon, de frente a uma das entradas, tem 2 entradas no shopping, lá, né? Eu tenho um amigo aí, o Joel, que tem comércio lá. Isso é uma vergonha e uma mentira deslavada. Olha, esse prefeito é mentiroso, o secretário de administração é mentiroso. Eu falo mesmo porque são mentirosos mesmo. Que não pode entrar no canteiro. Como não pode entrar? A rua é pública. Eu já fui secretário de infraestrutura, já fui secretário de obras e viação. A prefeitura é que manda tirar, vai embora. A prefeitura tem para servir as pessoas, né, Henrique? Não, e ela tem o poder, né? Quem tem poder? É Quem tem leonino, poder? né? O poder é do município é leonino, Acabou-se. né? Em tudo, né? Sim. Não adianta. Agora, destruíram aquelas palmeiras de 40 anos, não fizeram nada ali. Destruíram a Praça Nereu Ramos, que era outro cartão postal de Joinville. Destruir a via gastronômica.
Que levou via 15 anos gastronômica. para se consolidar? 15 anos para se consolidar. Olha, nós estamos aqui há quanto tempo, Henrique, de programa? Quase 2 anos. Dois né? Mais. anos já. Mais de 2 anos. Mais 2 anos. Tem mais de 100 programas. É. Não teve um programa, aliás, começou por causa do Rio mais de Matias. Quando entrevistamos a esposa do Albano Schmidt lá, no primeiro programa ali, A Rua Fernando de Noronha. Rua Fernando de Noronha. Né? E estão batendo, não vai dar certo, não vai funcionar, falta fiscalização, má qualidade. Né? E não é uma questão de torcer contra, que a gente está numa moda de qualquer coisa. Tá torcendo contra a cidade, tá torcendo contra o Brasil, vocês não querem o bem do Brasil. Não, bem pelo contrário, a gente sabe que não vai dar certo. Ora, já falamos Existem as disso aqui. provas técnicas disso e é A gente inevitável. gostaria de estar aqui só falando coisas boas. Me diz uma obra que foi feita agora, nos 8 anos. Obra de porta Não, de uma obra de Joinville. porte. Marcou na Diz aí. mobilidade, na infraestrutura. Não, vale um carro. A pia. Vale uma pia? Aquela pia. Ah, pia. Ah, Já que, aproveitando que o Tufi está aqui, é uma das histórias que se contou no plano de governo, que é história, né? Porque história com E, né? Que antigamente tinha história com E, que é o plano de turismo, né? A cidade ia desenvolver o turismo e tal. E um dos pontos a gente quer destacar aqui, confere o plano do governo, turismo em Joinville. Lá naquele plano de governo, houve um destaque para Casa Krieger, reestruturar a Casa Krieger. E a gente já chama as imagens da Casa Krieger que fizemos há 1 ou 2 semanas atrás. Piraberaba. Tá Em fechado há Piraberaba. 2 anos? Está fechado. ali deve de Abandonada. em vez de reestruturar, devia ser isso aí. Deixou assim, ó. É restaurar. Abandonar a Casa Krieger. tá aí. Aí era verdade. É o corretor ortográfico que na hora Tá. falhou ali. Ó, está fechada para reformas. Faz tempo, né? Faz tempo. E é também um dos pontos de entrada da cidade, que as pessoas passam por ali, né? Quem vem Casa da- histórica, né? Sim. É uma construção maravilhosa. É, Quem vai maravilhosa. lá, Tombada, é lindo. né? É tombada. Tombada. É lindo. Pô, e como é? Podia aproveitar muito mais esse local, chamar a atenção da cidade. Porque a pessoa que passa por ali olha assim, que legal, vou entrar nessa cidade. Já funcionou uma central de atendimento ao turista. Já né? funcionou. Já funcionou. Aliás, aqui tudo já era, já foi, já tinha. tivemos. É verdade. Não só esse equipamento, né? Vários equipamentos na cidade estão na mesma situação, né? Vamos carimbar o Ou turismo fechados, então, ou- professor Pisque. Vamos carimbar 2 carimbos para o turismo aí. Carimbo do turismo nessa promessa de reestruturar a Casa Krieger que Mais um. não saiu do papel. Tá aí. Tá aí, infelizmente. Eu vou fazer uma sugestão triste. para o Coronel Coelho. Fala, Pisco. Você é de onde, Coelho? Eu sou de Florianópolis. Floripa. Eu moro lá, final de semana eu moro lá. Meu Muito pai- orgulho. Meu pai é natural aqui de Joinville e meu avô foi inspetor escolar na década de 40 aqui. Você E a minha é filha manezinho da ilha ou do continente? Não, porque eu morei lá só até os 4 anos só. Ah, tá, mas você nasceu onde No lá? continente, no Estreito. No Estreito. É. Mas então eu vou te dar uma sugestão Quando eu aqui. tinha que ano, eu já fui morar em Canoinha já. Opa! né? Implantei lá a Universidade do Contestado lá. Meu pai deu aula na Universidade do 1970, Contestado. pergunta pra ele. Meu pai deu aula na Universidade do Contestado, pergunta. Nelson Coelho. Luiz Freitas foi o primeiro presidente da Fundação Educacional lá. Que ano ele deu aula lá? Coelho? Aplicando os modelos. Deixa eu ver, nasci em 67, fui para lá em 68, ficamos até 70, depois voltamos em 74, fui até 78, década de 80. Foi implantado em 71. né? Ele deu aula na Universidade do Funploc. Oeste. Funploc, isso. Meu pai deu aula na Funploc e a minha mãe trabalhava na PAI em Canoinhas. Curso de Administração de Empresas. Isso. Ele dava aula de Educação Física. Exatamente. Mas deixa eu te dar uma sugestão, Henrique. Nós sempre temos falado aqui da dragagem do Rio Cachoeira. É isso? Verdade. Se você dragar o Rio Cachoeira, vai ter esse problema resolvido. Diminui. Por quê? Explica por quê. Diminui Não, porque eu o leito fico- está com Sim, assoreado. uma Uma vez nós sedimentação de estávamos quase Isso. 5 metros, Cinco mais ou metros. Nós menos, estávamos de sedimento. conversando. E outro já dia estávamos sobre conversando isso. sobre isso já. Eu fico admirado o seguinte: um rio é uma coisa preciosíssima. Em qualquer Ter um lugar do rio, mundo. olha só, eu tenho um rio na minha cidade. Que Olha, passa no centro da cidade. Isso. Tem tantas cidades que eu conheço que tem o rio que eles preservam, eles curtem. Vai a Piracicaba para você ver o que eles fazem. com o Aquela ilha ali no meio com o restaurante. isso é Pra uma recreação. gostosura. Escola Eusébio de Queiroz, lá da turismo, agricultura. é tudo, Transporte, né? Saneamento e tal.
Puxa vida, nós temos um rio que passa, que é nosso inteirinho, não dividimos com nenhuma cidade. Nasce, tem a foz Ele nasce Joinville. aqui e a foz dele é aqui É dentro. Joinville. Então, quer dizer, imagina, é um bebê que nós temos, pegar que gostosura ter um filho, né? Para pegar no colo. E olha só o abandono que está. O que eu falo inclusive não só dessa gestão, mas de outras gestões também passadas, que tentaram, mas abandonaram simplesmente porque uma porcaria de um bando de analfabetos, desse Zeco louco que tem por aí, que não pode mexer, não pode arrancar aquela coisa, não pode isso. E tem aumentar detrito. Tem um Ministério Público, um Judiciário incompetentes. São incompetentes nesse assunto, todos nós sabemos, eles não têm... Transigentes. Ao buscar uma guarida no conhecimento para trazer, para poder julgar, não, bate o martelo, não pode nada. Fica essa porcaria que está aí. Eu já disse o seguinte, se nós adotássemos isso aí, e a coisa... Não é difícil, você sabe muito bem que você trabalha com isso, né? Não é difícil. Tem que começar, a extensão dele é pequena, gente. Tem que começar. Você está entendendo? Poxa, faz a proteção ambiental de esgoto, que o primeiro projeto da Companhia de Água nasceu sobre isso, não sei onde é que eles enfiaram, no nariz, sei lá onde, tá? Você faz isso, protege, você vai ter um rio bacana, de características próprias, que ele sofre com a maré. Olha que bacana. Eu vi outro, pô, mas o rio corre ao contrário e depois está correndo para cá? Isso, é a nossa característica. Entendeu? E esse governo podia ter feito isso. Foi sugerido a ele, e eu dei essa sugestão no primeiro mês do governo. Ô Henrique, caiu o muro da barca lá. A barca vai voltar para a Alemanha. Daqui a pouco volta a barca para dentro do rio. Volta a barca para a Alemanha. Quantos dias faltam? Não há cuidado com o patrimônio 134 dias. O que não falta mais é tempo para o nosso programa, Acabou? professor Pisca. Acabou mais uma vez. Só dá tempo de agradecer os nossos convidados, né, professor? Queria agradecer o Tufi. É isso, sempre à disposição. Muito obrigado, Tufi. Eu que agradeço a oportunidade. Você é uma pessoa brilhante, uma pessoa que conhece não só Santa Catarina, o Brasil, como o mundo também. Trabalhou na Embratur. Coronel Coelho, Obrigado, muito prazer tê-lo aqui. Um prazer estar do lado do Tufi também. Conheço ele de um bom tempo, sei dos trabalhos que ele já exerceu. E nunca é tarde para rever uma posição. Verdade. Abriu Você os olhos. tá revendo. Abriu os olhos. Henrique, Parabéns. Henrique, muito obrigado. Esse chapéu, Pisque, você fica lindo com esse É que boné. velhinho no inverno precisa Uma usar. coisa que eu aprendi na vida, Pisque, é a gente briga e vai discutir por ideias e valores, mas nunca a pessoa. Exatamente. Com certeza, isso aí. Obrigado, Wagner. Muito obrigado, telespectadores. Muito bem, você não esquece, você tem encontro marcado conosco. Toda quinta-feira a gente passa limpo na TV e a gente espera por você. Até o próximo programa.